Olá, crianças. Desejo que vocês estejam bem. Vamos então iniciar, mais uma apostila nossa. Mito da criação, que é o conteúdo de história e a cultura indígena, aliada aí na construção, no surgimento de Cacoal, que é a parte de geografia. Então, nós iniciamos aí com história. Primeiro, vamos compreender o que é um mito. Então, um mito, quando as pessoas elas ainda não tinham conhecimento científico, não quer dizer que o mito seja falso, mentiroso, Cada um tem sua cultura. Então, o mito ele não é nenhuma mentira, Mas quando as pessoas elas não tinham ainda conhecimento científico, não tinha Charles Darwin ainda não tinha nascido, futuramente vocês vão saber quem é ele, mas enfim. Então, as pessoas elas utilizavam os mitos para contar como é que surgiu o ser humano. Vocês já devem ter ouvido por exemplo, a história de Adão e Eva é um mito. Pessoas acreditam que realmente tem acontecido, não é errado acreditar, como eu disse para vocês, mito não é uma mentira, cada um explica o surgimento do mundo conforme acredita como ele surgiu. Então, Adão e Eva, por exemplo, é um mito, que Deus desceu na Terra, foi fazendo as coisas, fez a luz, enfim, construiu o homem, do homem tirou uma costela, fez a mulher, é um mito da criação. Só que tem mitos bem mais antigos que esse. Por exemplo, tem o mito dos egípcios, o mito dos sumérios, que são mitos que foram construídos, escritos bem antes do mito cristão, do mito judaico, cristão judaico. Então, e também em outros lugares do mundo, onde não tinha conhecimento sobre essa cultura, sobre o cristianismo e o judaísmo, por exemplo, aqui na América, também tinham seus mitos, assim como aqui no Brasil. Claro, quando a gente fala no Tupi-Guarani, a gente acha que o Brasil só tinha essa etnia, mas na verdade tem muitos, várias outras etnias aí na região, principalmente aqui na Amazônia, tem os Mura, Mundurucus, Cinta Larga, Suruís, que nós temos aqui, Gavião, Arara, então tem várias outras etnias. Então, o mito, ele é uma forma de se explicar como o mundo surgiu, Não quer dizer que seja uma mentira, é uma forma de você explicar como é que o mundo surgiu. Claro que hoje, aqui na escola, nós devemos ensinar, além de mostrar o que é um mito, também devemos ensinar o que é a ciência, mas isso aí nós veremos um pouco mais para frente. Então, o mito da criação que eu coloquei para vocês aí é um dos mitos mais fabulosos que eu já vi. Inclusive, depois eu vou até postar um vídeo, que conta certinho como é que aconteceu o surgimento do ser humano, que é o mito Tupi-Guarani. Então, nesse mito tem dois deuses principais. O deus Tupã, que é esse deus aí do raio, Inclusive, ele está até bonitão, O deus dos raios, que os índios acreditavam que ele se manifestava quando os trovões, surgiam, os raios, e aí eles viam e achavam que era o deus Tupã se manifestando. E a deusa Araci. Então, esses dois deuses, segundo essa mitologia tupi, eles quem foram responsáveis por construir, o mundo, por fazer aqui, principalmente, aqui a região onde eles acreditavam nisso. Então, mas tem vários outros, como eu falei para vocês, Um outro que eu gosto muito também é o dos Sumérios. É uma pena que a gente não tem tempo, para ficar aqui contando para vocês todos esses mitos. Eu tenho um livro que só conta sobre mitos, da criação. Tem o dos Maias, o dos Incas, que são mitos fabulosos, Mas, enfim. Então, o mito é isso, Eu vou até ler aqui para vocês um pedacinho aqui, o que é um mito, para a gente ficar mais alinhado, na ciência. É uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerada importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo chamada de mitologia. Então, o surgimento do homem, o criacionismo, ele vem através dessas histórias, certo? Então, aí tem um texto para vocês lerem, lembrando que as respostas, elas só tem uma seta, tá, pessoal? É o A, o B ou o C, tá? Só marcar X em uma, tá bom? Então, qualquer dúvida também sobre mito, aí vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá? Então, vamos aí para a próxima
Próximo slide. Aí aqui nós já estamos falando sobre a história de Cacoal, nós entramos nas aulas de geografia, tá? Lembrando, só um pouquinho, que na aula de história, na segunda aula de história, aí na apostila de vocês, está pedindo para vocês verem um mito e fazer escrever ele, tá? Pode ser até de Adão e Eva mesmo, se vocês não souberem outro. Né? De Adão e Eva tem na Bíblia, né? Mas se vocês souberem ou quiserem pesquisar um outro mito da criação, é só escrever na internet mito da criação, tá bom? Que aí vocês façam essa tarefa 2 também aí de história, isso aí é de escrever, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Cacoal. Então, vejamos só, a história de Cacoal, ela começa ainda lá no início do século XX, tá? Quando aqui nessa região foi construída, né, ali na região de Porto Velho, a famosa Estrada de Ferro-Madeira Mamoré. Então, aí nós temos o início aqui da nossa história em Cacoal. Quando essa estrada começou a ser construída, né, então eles já passavam aqui para essa região, para poder ir lá fazer a construção, e aí veio o Marechal Rondon. Eu vou até me limitar um pouco aqui, porque quando eu começo a falar de Marechal Rondon, eu me empolgo, né, eu quero falar sobre tudo que ele fez. Então, eu vou até me concentrar um pouco mais aqui. Então, o Marechal Rondon, nesse tempo ainda não era marechal, mas já era do Exército Brasileiro, se eu não me engano era capitão ou coronel, ele veio instalar as linhas telégrafas, para que a capital do Brasil, que ainda era no Rio de Janeiro, tivesse contato mais rápido com essa região. Então, ele veio, instalou um telégrafo ali na cidade de Pimenta Bueno, nossa cidade vizinha, e aí começou a criar, então, aldeias, onde ele passava com essas linhas telégrafas, né, por toda a Rondônia, de Vilhena até Porto Velho, né, Porto Velho já era uma cidade. Então, Cacoal virou uma aldeia, um aldeamento, que pertencia a Porto Velho. Olha só que interessante, nós estamos a 300 quilômetros de Porto Velho, pouco mais, quase 400 quilômetros de Porto Velho, e aqui era um distrito de Porto Velho, aqui pertencia a Porto Velho, né? Olha só a distância que interessante, né? Hoje já é bem longe, né? Hoje, quando nós imaginamos algum distrito, né, que pertence a Cacoal, a gente já pensa, né, que é longe, às vezes, aqui em Cacoal não tem muitos distantes, né, mas pensando ali em Presidente Médici, que tem o Novo Riachuelo, que fica a quase 40 quilômetros, né, nós já pensamos que é distante, então imagina só essa época que Cacoal é um distrito de Porto Velho, a 400 quilômetros, né, e então essas regiões aqui, essas cidades aqui em volta, inclusive muitas fazem aniversário até no mesmo dia, né, elas se tornaram cidades, foram elevadas à cidade, basicamente no mesmo dia, pelo mesmo decreto. Então, Cacoal, ela recebeu esse nome do Anísio Serrão de Carvalho, que significa, né, café e cacau, creio que é isso mesmo, né, Cacoal, referência a café e cacau, principalmente ao café, né, veja que tem até uma foto da cidade antiga, né, que pode ser visto várias outras fotos nesse site aí, belacacoal.blogspot.com, e então Cacoal recebeu esse nome, ela se tornou independente dia 26 de novembro de 77. Aqui teve como primeiro padre o Francisco Vialeto, né, o padre Franco, que foi, inclusive, prefeito da cidade de Cacoal. E aqui é um lugar muito rico culturalmente, principalmente porque temos várias etnias indígenas. Isso é muito importante, isso enriquece a nossa cultura, né? Eu queria até, numa outra oportunidade, ler para vocês aqui sobre o surgimento, né, o mito da criação dos suruís, que eu encontrei num livro, achei muito bacana, né, terem retratado o mito da criação dos suruís, um mito também muito bonito. Se vocês tiverem oportunidade, também quiserem escrever sobre esse mito, né, visto que nós temos várias pessoas dessa etnia aqui em Cacoal, também tem os Cinta-Largas, né, e várias outras etnias. Então, Rondônia é muito rico culturalmente. Nós temos várias etnias indígenas aqui que enriquecem a nossa cultura, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando, tá? Façam as atividades direitinho, lembrando que só tem uma resposta certa na seção de marca X. E qualquer dúvida, estamos à disposição, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma boa semana repleta de estudos. Um abraço e tchau.